Fala galera, estamos de volta no Secop Podcast. Estamos aqui, Secop Summit 2026, o último dia, e literalmente a gente está trazendo uma pessoa extremamente especial. Eu estou aqui com a Angélica da Somax e ela veio compartilhar conhecimentos extraordinários com a gente e vai servir muito para você que quer entender e conhecer mais sobre a LGPD. Angélica, muito prazer e muito obrigado pela sua participação. É um prazer imenso, tanto aqui para a gente da MX, quanto o pessoal aqui da Secop, ter a sua empresa e ter você aqui com a gente. Eu queria que você se apresentasse um pouco mais para o nosso público, quem é a Angélica e a empresa Somax. Perfeito. Eu é que agradeço, Máximo, a oportunidade de estar aqui. Eu sou a Angélica Teixeira, sou advogada por formação há mais de 20 anos. Sempre trabalhei com direito empresarial, ajudando as empresas nas suas demandas contratuais, dando consultoria para as empresas, né? Legal. E há 5 anos eu migrei para a proteção de dados e para a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Que legal. Eu vi na LGPD uma excelente oportunidade de eu conseguir ajudar mais as empresas ainda, né, através da adequação à lei. Então hoje eu sou uma franqueada da Somax Group, que é a primeira franquia em proteção de dados e LGPD do Brasil. Que legal. A única do segmento. Parabéns. Obrigada. Eu tenho a minha unidade da Somax aqui em Porto Alegre Que legal. e nós atendemos empresas de todo o Brasil a estarem em conformidade com a LGPD e poder utilizar a LGPD como uma vantagem no mercado. Perfeito. É uma vantagem competitiva muito grande para quem não sabe. E muitas pessoas e muitas empresas ficam na dúvida: a LGPD é só para empresa grande? Então, Máximo, isso é um mito, né? Muitas pessoas imaginam que a LGPD é apenas para as grandes empresas, mas não. A Lei Geral de Proteção de Dados, como diz o próprio nome, ela foi criada e se aplica a todas as empresas, de qualquer nicho e de qualquer tamanho, da menor a maior. Basta o quê? Que as empresas tratem dados. E aí, então, é aquilo que eu sempre digo: qual a empresa que não trata dados pessoais hoje em dia? Todas, em maior volume ou menor volume. Inclusive, a gente tem que lembrar que o dado pessoal, que é o que a LGPD tutela, é o dado de toda pessoa natural. Pessoa natural é quem? Sou eu, é você, é toda pessoa física. Legal. Então, as empresas que têm, por exemplo, um colaborador apenas, já têm que cuidar dos dados pessoais daquele único colaborador. Já tem que cumprir a LGPD. Caramba, isso aí é até um pouco mais interessante para nossa audiência entender. Qual é a parcela no nosso país de empresas já qualificadas com a LGPD? Porque não é um assunto normal que as pessoas têm tocado, mas a gente vai falar de Europa 10 anos na nossa frente. Eles já falam muito sobre a cibersegurança, a proteção de dados. Como é que está o nosso país nesse momento em questão disso? Perfeito. Deveria estar melhor, né, no meu ponto de vista. A LGPD, ela já tem 6 anos praticamente de vigência, né, ela entrou em vigor em setembro de 2020, mas as pesquisas apontam que ainda nós temos em torno de 75% de empresas no país que não estão adequadas. Caramba! Aí vocês imaginam, 75%. Entre pequenas, médias e grandes? Exato, É muita exato. coisa, cara. É É muita é coisa. muita coisa, né. E o que mais me pasma, né, é que nós estamos vivendo na era digital, ou Verdade, seja, o mundo mudou. Aquele mundo verdade. lá de 1990, 2000, onde tudo era analógico, Acabou. acabou, não existe mais. Então, Verdade. estamos na era digital, os negócios acontecem em fração de segundos, principalmente, né,
plataformas digitais, né? Muitos negócios, nós temos e-commerce, nós temos plataformas que vendem produtos, serviços. Então, a LGPD, ela precisa estar mais presente dentro das empresas. Precisa, é uma questão de sobrevivência. Os empresários têm que se antenar, têm que começar a ver que É uma ter a necessidade L é básica. uma necessidade básica. Nós estamos vivendo na Legal. era dos dados. Verdade. Então as empresas não podem mais se omitir ou se negar de cumprir a LGPD, sob pena de daqui um pouco, o próprio mercado começar a excluir essas empresas, Verdade. né. Verdade. E na realidade agora do mundo dos negócios, tem uma vantagem competitiva para quem já tem a LGPD. Quais são as vantagens para quem já está dentro do jogo e funcionando da forma correta? Perfeito. A maior vantagem que eu vejo, tá, falando agora, assim, de forma estratégica para a empresa Sim, e com relação à segurança. sim. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela cria uma conformidade, uma segurança de tal modo para as empresas, que diminui muito os ataques cibernéticos. E a gente vê, né, Máximo, todos os dias notícias de empresas que são invadidas, que têm seus sistemas operacionais paralisados por ataques cibernéticos, Até órgãos públicos, né? até órgãos Soube, eu sou do Rio públicos. de Janeiro, né? Não sei se a senhora soube. O ataque que houve nas UPAs. Sim, sim, Mais ouvi de falar. 100 milhões de dados pessoais. É Exato. uma loucura. E aí vem aquela questão, né, se isso acontece já num órgão público, Verdade. numa empresa grande, que tem todo já uma estrutura montada, Sim. o que dirá das pequenas e das médias empresas? Verdade. É muito mais fácil para um hacker poder invadir o ambiente. Então as empresas precisam, é urgente que as empresas se deem conta que ter a Lei Geral de Proteção de Dados implementada ajuda a reduzir os riscos com esses problemas de ataques cibernéticos, problemas de golpes digitais. Por quê? Porque a Lei Geral de Proteção de Dados inclui também o treinamento dos colaboradores nas empresas. Sim. Então a gente treina o pessoal a aprender a identificar um possível golpe, um phishing, um ransomware, para daqui um pouco não estar aceitando ali um e-mail que tem um link malicioso. Então LGPD é isso, LGPD é proteção. E a vantagem competitiva que eu gosto muito de ressaltar para as empresas, é que como a gente vive na era digital, a confiança e a privacidade, elas viraram uma moeda de troca no mercado. Verdade. Então as pessoas estão, se conscientizando de que vão fechar negócios com empresas que têm a proteção de dados, que têm a LGPD rodando dentro da sua empresa, porque sabem que são empresas confiáveis. Sim. Então essa é a vantagem competitiva para o empresário, é saber que ele investindo na empresa, tendo a LGPD, ele está se posicionando num sentido. patamar de destaque em relação ao concorrente que não está. Faz total sentido. E as pessoas acabam tendo uma visão deturbada de custos. Não, acaba saindo muito caro e tal. E eu ouvi de um dos profissionais aqui que passaram, eles falaram, beleza, pode ser um custo até um pouco mais elevado, mas qual é o custo de um processo por essa invasão, por essa perca de dados? Exato, uma indenização, né, por uma violação de dados, por um vazamento de dados, né, os processos a gente sabe, os danos morais aí, eh eh fa nós falamos em 1000, né, se é 20, 50 mil reais Por pessoa. por pessoa. E o pior do que Por isso pessoa, imagina, cara. exato, e o pior do Vaza 1 que milhão de isso dados, fecha a empresa.
pior do que as indenizações, eu penso o seguinte: qual o valor do nome de uma empresa no mercado? Inegociável. Quantos anos uma empresa eh, custa para uma empresa ter o seu nome no mercado conhecido, o seu know-how conhecido, né? Quanto que vale o nome de uma empresa? E aí acontece daqui um pouco um vazamento de dados, acontece um incidente de segurança e essa empresa tem o seu nome divulgado, né, na internet, nos principais veículos, né, de publicidade. Aquela construção que levou anos, né, para se criar aquela confiança Sim. entre a empresa e a sua clientela, em fração de minutos pode ruir, Verdade. né. Então por isso que o empresário tem que ver a Sim. privacidade como um ponto estratégico hoje em Sim. dia. Não dá mais para ver a privacidade como algo opcional. Não tem É como. inegociável, né? É inegociável. Qual o maior desafio para uma empresa pequena colocar a LGPD? Porque eu tenho analisado algumas coisas, eu acho que a senhora vai poder entrar com um pouco mais de profundidade. Condomínios têm reconhecimento facial, tem dados daquela pessoa. Como é que esses pequenos estão tratando essas coisas? Porque, na minha concepção, como 75% das empresas, e a gente tem que até enquadrar, como eu acabei de falar, um condomínio, ele não deixa de ser uma empresa. Ele Sim. recebe, tem contratações, tem funcionários, tem dados ali. Sim. Como é que essas pequenas empresas estão tratando isso? Estão tratando, o detalhe do reconhecimento facial, tá, que eu quero trazer aqui para vocês. Está sendo muito divulgado o Sim. uso da coleta do reconhecimento facial, Uhum. mas nem sempre ele precisaria estar ali, principalmente em questão de condomínios. Caramba. É, porque o reconhecimento facial é algo que é um dado muito sensível, Sim. porque A biometria. é único, cada pessoa tem a sua. Verdade. E aí eu te pergunto, os condomínios que estão aí fazendo, coleta de reconhecimento facial, estão tendo os cuidados com o armazenamento dessas informações sensíveis, desses dados sensíveis? Com certeza não. Deveriam, mas o que é feito, né, das nossas, dos nossos dados, das nossas imagens sensíveis. Então, assim, é um assunto muito delicado, Sim. eu vejo que está tendo um uso discriminado, né, da coleta do reconhecimento facial, mas nem sempre ele é indicado. Caramba. Nem sempre, porque se não houver um tratamento de segurança robusta para a questão do armazenamento, para a questão, da segurança mesmo Sim. dessas informações, a gente pode estar tendo aí um grande problema pela frente, né. Verdade. Existe uma data limite de enquadramento coletivo no país e, a partir daquela data, quem não estiver mais enquadrado sofre uma penalização ou ainda está Deus dará? Essa é uma dúvida coletiva, né? Aham, sim. Não, a LGPD, que nem eu havia comentado, ela entrou em vigor em setembro de 2020. Uhum. Ela é uma lei de 2018. Caramba. Isso significa que já teve uma vacatio legis, que é o termo que a gente utiliza, como um período de 2 anos E para que as empresas brasileiras estivessem adequadas. Esses 2 anos já passou. muito tempo. Muito tempo, desde setembro de 2020. E aí um detalhe muito importante que eu quero trazer, Máximo. Nós temos a NPD, que agora em setembro de 2025 passou a ser uma agência reguladora. É a Agência Nacional de Proteção de Dados. Que isso significa? Que a NPD agora, como toda e qualquer agência reguladora, ela vem muito mais forte
e com muito mais autonomia e vai olhar para essa questão das empresas não estarem adequadas. Caramba. E aí vem o quê? Vem a fiscalização, vem a questão das multas, porque o artigo pesado. 52 da LGPD prevê multas de 2% do faturamento das empresas, Caramba! 2% do faturamento Imagina, da a empresa empresa. que vende 5 milhões, ela perder 2%, dá um estrago, né? Dá um Dá estrago, um estrago, alguém vai né? ficar sem pagamento. Exatamente. E a multa, ela é por infração, Por infração. por infração. E dentro de uma empresa podem existir inúmeras violações da LGPD. Então, o que a gente alerta? A adequação tem que ser feita para ontem. Por quê? Porque agora a Agência Nacional de Proteção de Dados vai começar a fiscalizar as empresas. E aí vai uma dica que eu trago aqui. A forma da fiscalização vai iniciar pelos sites das empresas. Caramba! A NPD não precisa nem deslocar algum fiscal para ir em loco. Sim. Não, é só entrar no site de uma empresa que a gente ali já tem 5 ou 6 pontos para verificar se o site da empresa está em conformidade com a LGPD ou não. As políticas de privacidade, né, que a gente chama, né? Políticas de privacidade, os 2 encarregados de dados que a LGPD, juntamente com a resolução 18 da NPD, exige que toda empresa tenha. Tem que ter 2 encarregados de dados publicizados, ou seja, tem que ter o nome do especialista que responde pela proteção de dados na empresa. Tá? E a maioria das empresas não tem. Então, se a NPD já faz uma microauditoria nesses sites, já vai sair dali com pontos para poder enviar um ofício, enviar uma advertência para essa empresa, e se a empresa não fizer nada, vai acabar tendo que pagar multa. Caramba! Qual o maior desafio para essas empresas que estão querendo colocar a LGPD, mas ainda não sabem como? Eu acho que o maior desafio é as empresas entenderem que a LGPD é algo que tem que existir enquanto existir empresa. A LGPD não é algo Passageiro. passageiro ou que tem começo, meio e fim. Não, a LGPD é um processo Contínuo. contínuo. E as empresas, os empresários precisam ter um programa de privacidade rodando dentro da empresa. Por quê? Porque a empresa é um organismo vivo. Verdade. Então, processos vão sendo criados, outros processos são modificados, Sim. e a LGPD precisa acompanhar isso dentro da empresa. Verdade. E os colaboradores da empresa precisam passar por treinamentos periódicos na proteção de dados, na lei geral, para poder saber como proteger os dados da empresa no dia a dia, porque é o colaborador que está ali na ponta, Verdade. né? Então, se não tiver um treinamento periódico, o colaborador acaba não tendo os princípios da lei intrínsecos dentro da sua mente. Então, por isso da importância do treinamento, né? Faz total sentido. E as pessoas que estão nos assistindo, que provavelmente já deve ter despertado muitas pessoas nesse momento. Como é que a gente faz para contratar a Somax para resolver esse problema? Porque é contínuo. Não é algo que a gente faz hoje, termina amanhã e acaba. É algo contínuo. Como é que a gente entra em contato com você? Como é que a gente procura a Somax para resolver esse problema para a empresa pequena, média ou grande? Perfeito. Bom, é me procurando nas redes sociais, né? Como eu disse, a Somax é uma empresa que atende empresas de todos os portes, de todos os segmentos pelo Brasil. A minha unidade é aqui em Porto Alegre, Rio Legal. Grande do Sul, né? E podem me achar no Instagram, angelica.somax,
ou entrar também no perfil da Somax Group no Instagram, Sim, né, ou no LinkedIn, Angélica Teixeira também. Eu tenho muito conteúdo nas minhas redes sociais, isso é verdade, eu onde acompanho, hein, gente. Muito conteúdo e bastante conteúdo interessante que vale a pena vocês conferirem, tá? isso, com muitas dicas, né, falando bastante da questão da governança dos dados para as empresas, a questão da LGPD como um processo contínuo. Então, assim, fica o meu recado para os empresários. É hora da ação. Em vez de ficar pensando como implementar a LGPD na minha empresa, não, vamos agir, vamos procurar um especialista e já implementar, começar dando pequenos passos, fazendo pequenas modificações, introduzindo a LGPD dentro da empresa. Tem muita coisa que a gente pode fazer. E detalhe, Máximo, a LGPD, ela não veio para engessar os negócios Verdade, e não veio também para ser mais um custo estratosférico para as empresas. verdade. Não, os pequenos e os médios podem se adequar. A gente tem, nós como, especialistas, consultores, a gente consegue criar um programa de privacidade customizado de acordo com a realidade da empresa. Que legal. Então, é algo possível, muito factível da gente implementar. Não precisa ser algo caríssimo, não é para ser assim. Não é tão assustador quanto as pessoas imaginam. Não é, porque o que que acontece? Uma empresa que é de grande porte, claro, uma empresa de grande porte, ela lida com um volume de dados muito maior. Verdade, Então, o nível de segurança das informações de uma empresa maior precisa ser maior e mais robusto. com certeza. Mas eu não preciso aplicar os cento e poucos controles de uma ISO 27000 numa empresa que é de médio ou de pequeno porte. Eu posso ali implementar controles mais, Processos. processos mais fáceis e que não vai burocratizar, não vai Verdade. engessar a operação e nem vai trazer muito custo também para o pequeno empresário. Sensacional. Dona Angélica, é um prazer imenso ter a senhora aqui nesse evento, ter a senhora aqui nesse podcast. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela empresa, parabéns, muito sucesso. A gente espera sempre ter a senhora aqui no nosso evento, nos meetups, nos nossos encontros na resenha, porque é muito valioso esse tipo de conhecimento e pessoas que fazem. Parabéns pelo trabalho, muito obrigado. E quem está precisando de LGPD, vocês já sabem, procure a Somax, a dona Angélica, que ela vai ter um atendimento de primeira e vai te dar a melhor solução para a tua empresa, independente do tamanho, seja pequena, média ou grande. Então, estamos aqui no Cecop Summit 2026, no último dia. Foi um prazer essa conversa maravilhosa com ela. Não deixe de seguir, curtir, compartilhar, deixe seu comentário e não se esqueça, caso você precise, entre em contato, porque vai ser um prazer imenso ela poder atender e resolver os teus problemas, tá bom? Muito obrigado pela tua audiência e até o próximo encontro. Valeu, gente! Fui! Obrigada.